Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Haverá uma nova partilha de África? Não nos vamos lembrar só do mapa cor-de-rosa. Para esta conversa, para responder esta pergunta, convidámos Fernando Jorge Cardoso, o coordenador do curso avançado de Estudos Regionais África Subsaariana. Viva Fernando, bem-vindo a este podcast. Olá João, tudo bem? Antes de percebermos se haverá uma nova partilha de África, como no velho mapa cor-de-rosa feito pelas potências europeias, vamos aqui perceber algo que influencia a economia africana já há muitos anos. No século XIX, a Europa olhou para a África por causa das matérias-primas. No século XX, a África, as matérias-primas continuaram a ser cruciais para a economia africana. Chegamos ao século XXI. Mudou alguma coisa ou a África continua muito dependente das matérias-primas? Do ponto de vista do lugar da generalidade dos países africanos no sistema económico internacional, a África é basicamente olhada em função de interesses que têm a ver com matérias-primas. Portanto, isso não mudou. O que mudou foi que, enquanto que no século XX, particularmente depois das independências africanas, vamos dizer assim, para nos trazermos mais perto aqui da atualidade, enquanto que nessa altura o que nós tínhamos era, digamos, as antigas metrópoles, por um lado, e por outro lado também algumas multinacionais, particularmente ocidentais, a atuarem no campo das grandes plantações para exportação ou nos campos da extração de hidrocarbonetos ou de algumas minas. O que se passa no século XXI é que, resultado do enorme crescimento económico da China e da entrada da China na Organização Mundial do Comércio, a China passou a ser um parceiro, a partir do início do século XXI, um parceiro privilegiado dos países chineses, dos países africanos. Dos países africanos. E nesse sentido, a China entrou, como se costuma dizer, entre aspas, a matar. Ou seja, entrou em banda larga, embora tenha começado por Angola, mas depois entrou em banda larga. Justamente, para quem está aqui em Portugal, com certeza que nos apercebemos através das notícias da grande penetração da China na economia angolana, construindo estradas, construindo prédios, retirando matérias-primas, há mesmo imigração de chineses para Angola. Mas isto também se registra noutros países africanos, então? Isso registra-se, digamos, o método de expansão económica e política, ou geopolítica, estratégica, melhor dizendo, dos chineses em África não é muito diferenciado. A intenção principal é o aumento da influência chinês junto aos países africanos, cujo número são 54 países que votam nas diversas organizações internacionais. Por outro lado, também, a África tem um conjunto de matérias-primas, particularmente no caso chinês, petróleo e gás, são questões fundamentais para a China neste momento. Mas outras matérias-primas que fazem parte, digamos, de toda a revolução industrial e da atual fase. Então, o que é que os chineses fazem? Desde o início do século XXI, avançam oferecendo financiamentos através dos seus bancos estatais. Com juros interessantes, suponho. Com juros interessantes. Começaram com prazos de 15 anos e 5 anos de graça. Neste momento já vão em prazos maiores e estão a entrar também numa segunda etapa de todo este grande financiamento que a China fez, que é a etapa em que estão a reescalonar os pagamentos dos africanos. Porque como chegou à altura de pagar e um conjunto de países africanos não o está a fazer, não o consegue ou não o quer fazer, os chineses, a única alternativa que têm a isto é fazer aquilo que é natural fazer nestes casos, a banca privada, portanto, neste caso o país e os bancos que estão a que emprestaram dinheiro a países africanos. Estão a reescalonar a dívida.
O caso de Angola é um caso muito particular. O caso de Angola é o primeiro país por onde eles entram, continua a ser a maior concentração de dívida para com a China, continua a ser Angola, ou melhor dizendo, a maior quantidade de financiamentos foi feita em Angola. O pagamento desses financiamentos é feito em espécie, em petróleo. Já houve acordos de reescalonamento. Mas a China está um pouco nas mãos de Angola. É a mesma coisa, é aquela velha história de que quando tu deves a um banco 10 mil euros, és tu que estás com problemas. Quando tu deves 10 milhões de euros, é o banco que está em problemas. Neste momento a China não tem veleidades, nem sequer capacidade, nem sequer teria a possibilidade de intervir através de sanções ou de qualquer outro fator no caso da China. Portanto, a única coisa que lhe resta é renegociar a dívida neste caso. E isto estende-se a outro país africano, apesar de Angola ser aquele mais evidente, estende-se a outros países africanos. Estende-se. As elites africanas, contrariamente àquilo que nós possamos pensar, são muito cosmopolitas, regra geral. Ou seja, conhecem bem como é que o mundo funciona, por experiência própria, e então utilizam tudo aquilo que podem utilizar para ganharem, digamos, vantagem quando nós estamos a falar quer de ajuda, quer de financiamentos, particularmente deste tipo de financiamentos. Portanto, isso não acontece unicamente com Angola, acontece com vários outros países. Os chineses estão com um problema de natureza interna, é que já não estão a crescer a 2 dígitos, como estavam no início do século XXI e como cresceram nos anos 90 e nos anos 80. Estão a crescer a metade, ou menos de metade daquilo que cresciam no final da primeira década, início da segunda. Então, o que é que isto leva? Leva a que a capacidade de financiamento chinesa não é a mesma hoje. É mais baixa. É mais baixa e implica para manterem a capacidade de financiamento, que não está principalmente em África. O interesse do financiamento e a realização de financiamento chinês está particularmente naquilo que eles chamam a rota da seda, não é? Portanto, todo o conjunto de cooperação que eles têm com os Estados na Ásia. Vamos dizer que sobra menos dinheiro para... Vamos dizer que os chineses, para manterem a sua geopolítica e a sua, digamos, influência, estão a fazer algo que eles não gostariam de fazer, mas estão a endividar-se. Também. Portanto, a dívida chinesa neste momento já é uma das maiores dívidas do mundo. A maior continua a ser a dos Estados Unidos, de longe, mas a China já aparece em segundo ou terceiro lugar. Já os seguem. Há outros atores internacionais, com certeza, para além da China, que são muito relevantes em África. Era isso que eu Quem é que são estes atores? Exatamente. Era essa a tal diferença entre o antes e o depois da Guerra Fria, ou melhor dizendo, o antes ou depois deste século. Enquanto que até ao início deste século o essencial dos financiadores, dos investidores e dos parceiros comerciais com a África eram países ocidentais, particularmente europeus, os Estados Unidos também. Neste momento a situação inverteu-se. Vou-te dar um indicador. Por exemplo, se nós olharmos para o valor das exportações do conjunto dos países africanos em 2023, é um valor ainda estimado, mas muito perto da realidade. Isto são dados das organizações internacionais, não são dados são especulativos no sentido em que ainda não são finais. Mas compararmos 2000 com 2020, vamos fazer assim, se nós compararmos 2000 com 2020, o que nós temos é que em 2000, 2/3 dos países que recebiam as exportações africanas faziam parte do chamado núcleo ocidental. Em 20 anos depois, 2/3 dos países que recebem as exportações africanas são países do chamado China mais novos países emergentes. Portanto, a Ásia substituiu a Europa, nesse caso. Então há novos atores. A Europa passou para 1/3 e a Ásia passou de 1/3 para 2/3 em 20 anos. Há novos atores interessados em África? Em África, para além da China, neste momento há um conjunto de atores, mas todos eles, interessantemente, ou quase todos eles, levados pelo interesse em porem um pé em cima das matérias-primas africanas. Continuam a ser apetecíveis, claro. Não só
só matérias-primas, mas também concessões de terra para produção alimentar, não unicamente produção para exportação. Eu dou o exemplo que há países árabes que compram terras, e não é só em África, com o objetivo da produção de alimentos e com o objetivo de terem, digamos, uma extensão, uma concessão a 50 anos, etc., onde podem produzir aquilo que não conseguem no deserto. Então, o que nós temos é este novo tipo de financiadores e também de investidores. Fernando, Turquia, para te dar outros nomes, Turquia, a Coreia do Sul, a Malásia, o Japão já está a regressar, porque o Japão passou por um período bastante grande de estagnação, o Japão está a reemergir, a economia japonesa, portanto, ao reemergir está também novamente a voltar a olhar para o exterior em termos de investimentos, mas o essencial dos países que estão a retornar à África, países e empresas de países, são países da Ásia e países emergentes, mais Brasil. Durante o primeiro consulado de Lula, neste momento, os investimentos brasileiros estão mais ou menos parados. E também, já agora para terminar, começa a haver um regresso de algumas multinacionais ocidentais, porque contrariamente à narrativa ou àquilo que nós possamos pensar, o petróleo e o gás em África são altamente apetecíveis e alvo de investimentos enormes por parte de multinacionais ocidentais e orientais. Neste momento eu posso dizer que, mais do que os minerais críticos, aquilo que mais atrai investimentos neste momento são hidrocarbonetos. Bem, a Rússia deixou de nos vender combustível barato. Talvez a África seja uma boa nova fonte de combustível a preços em conta. Isto é uma nova partilha da África, porque a ideia das concessões de terra provavelmente será a um nível económico, não é com a força política musculada militar de um mapa cor-de-rosa, mas soa ligeiramente algum neocolonialismo económico. Seguramente é algo que tem a ver com interesses económicos e interesses também de influência. No caso russo, claramente, os interesses são de natureza estratégica ou geopolítica. A Rússia, o que é que a Rússia tem a oferecer aos Estados africanos? A Rússia tem muito pouco a oferecer aos Estados africanos. Tem a oferecer algo às elites africanas que estão no governo. Tem a oferecer o quê? Capacidade de venda, crédito, vamos dizer assim, de armamento militar, tem capacidade de fornecimento de segurança, no sentido de segurança dos dirigentes ou de segurança dos governos que estão no poder. É isso que o Wagner Group fazia em África? O Wagner Group era uma empresa que operava também em termos militares, mas em outros termos, particularmente no teu campo, nos termos das comunicações e da informação e propaganda. Mas na parte militar, o Wagner Group foi dissolvido depois daquilo que aconteceu com a tentativa de golpe de Estado do Prigozhin. Essa parte da Wagner foi dissolvida e os elementos da Wagner que o quiseram fazer foram integrados num departamento especial do Exército, do Ministério da Defesa russo, com a designação de Africa Corps. O que é absolutamente... O velho nome, do corpo militar nazi em África. Exatamente, o velho corpo comandado pelo Rommel, pelo general Rommel. O que não deixa de ser interessante e um pouco, digamos, eu diria que até surpreendente, porque um dirigente de um regime que diz que invade outro país para desnazificar esse país, depois vai dar o nome de Africa Corps, digamos, a um corpo de intervenção. Há uma simbologia que só pode ser, digamos, ou uma distração ou então uma provocação. Muitas vezes, quando olhamos para notícias da África, as notícias andam muito à volta de conflitualidade, seja em Moçambique, seja, enfim, noutras regiões. Mas com certeza que em África também há cooperação. Se olharmos para a antiga União Africana, enfim, há uma cooperação política, ela também se desenvolve a nível de segurança militar, mas há cooperação económica em África, há algo que se começa a desenhar que ajude a economia africana a ganhar força, peso per si. Olha, João, eu creio que aí talvez possamos resumir as coisas da seguinte maneira. Para que haja um crescimento
das relações comerciais e de investimentos, é necessário que os países estejam industrializados e tenham infraestruturas. Portanto, o problema da África é exatamente esse. A generalidade dos países africanos, com relativas exceções de algumas regiões em África, não estão industrializados, têm falhas enormes de infraestruturas de todo o tipo, estradas, caminhos de ferro, comunicações, etc. E então, neste cenário, o que se passa desde o momento das independências, em que os números que havia eram que as relações recíprocas, ou melhor dizendo, as relações entre o conjunto dos países africanos entre eles, em média não chegava sequer a 5%. A única região em África onde havia maior quantidade ou maior percentagem de relações comerciais era na parte sul da África. Porquê? Por causa da África do Sul, que é um país industrializado que exportava produtos industrializados, mas não importava, ou seja, é um comércio unidirecional. Portanto, eu vendo-te, mas não te compro porque tu não tens nada que me interesse, vamos dizer assim. E então, quando nós olhamos para a maior densidade, que é exatamente no sul da África, é porque há um país que consegue vender com qualidade e a baixo preço naquela região e que se chama África do Sul. Olhando para o resto da África, comparando 1960, que vamos dizer assim é o ano onde houve maior número de independências em África, com a atualidade, o que nós verificamos é que o comércio recíproco entre os países africanos é praticamente o mesmo. E é praticamente o mesmo porque houve, do meu ponto de vista, e posso dizer que isto é uma questão polémica, houve um caminho que foi seguido e que agora não há nada a fazer porque foi esse caminho que foi seguido, que foi apostar na integração económica. E se nós olharmos para a mesma época, 1960, e olharmos para o leste asiático, o que aquelas nações do leste asiático, tirando o Japão que já estava industrializado ou a industrializar-se rapidamente, as outras que aparecem como economias emergentes, nenhuma delas apostou na integração económica regional. Todas elas apostaram na industrialização, no desenvolvimento de infraestruturas e, digamos, na criação de ambientes que chamassem os investidores, fossem eles nacionais, fossem eles estrangeiros. E ainda hoje é muito raro nós ouvirmos falar na Ásia do Sudeste em integração económica. O que nós devemos falar é em projetos de investimento e em cooperação de natureza política ou de segurança. Em África houve sempre esse mantra da integração económica. Qual a razão disto? Eu acho que há duas razões. Uma delas, natureza interna, outra delas, natureza externa. A de natureza externa tem impacto também nas lideranças africanas, académicas, empresariais ou políticas. A de natureza externa, vamos começar por aí, é que os países que eram as metrópoles dos países africanos eram os países europeus que vão integrar a Comunidade Económica Europeia e depois a União Europeia. E o que acontece é que esses países fazem um crescimento económico rápido a partir da integração económica regional. Porquê? Porque em 1957, quando é criada a Comunidade Económica Europeia, esses países já eram países industrializados e tinham infraestruturas, porque já tinham feito, digamos, a Segunda Guerra Mundial já tinha passado e já tinha havido a reconstrução das indústrias e das infraestruturas. Exatamente. Então, o único caso no mundo de integração económica bem-sucedida é o caso europeu, não há mais nenhum. E exatamente por isso. Por essas condições. Por estas condições. Que a África, de facto, não tem. Transpor essas condições para a África é transpor para um vazio. E então houve um conjunto absolutamente impressionante de reuniões, de documentos, de estudos, etc., produzidos por africanos e por europeus, particularmente, inclusivamente por instituições europeias, em que apostaram numa tentativa de desenvolvimento de África a partir da integração económica regional. A parte interna deste discurso tem a ver com o chamado panafricanismo, que começou no final do século XIX, que é uma questão política, mas que se transforma, depois das independências, num desígnio também de natureza económica. Ou seja, como é que nós
que herdamos fronteiras, de certa maneira, artificiais, criadas. As fronteiras são todas artificiais, mas neste caso foram criadas todas ao mesmo tempo e em muito pouco tempo, no final do século XIX, depois da Conferência de Berlim. De 84 a 85. O mapa cor-de-rosa é uma questão, digamos, do sul da África, que tinha a ver com a tentativa portuguesa de ligar Angola e Moçambique, e que os britânicos deitaram abaixo com e disseram, com o nosso querido ultimato, sim. Nem pensem nisso, porque nós queremos uma ligação direta do Cairo até ao Cabo. De comboio, que de resto fizeram. Não vale a pena, e como nós sabemos, os mais fortes mandam nos mais fracos. E isto mantém-se mais ou menos válido em termos das relações internacionais. E então, esta questão do panafricanismo está muito viva do ponto de vista político. Exatamente, herdamos estas fronteiras e na verdade, na Carta da Organização da Unidade Africana, que é a tal Organização Continental de 1963, está explícito que não é possível a alteração de fronteiras a não ser por acordo entre países. Nunca pela força, nunca será aceito. Como está, aliás, na Carta das Nações Unidas. Mas isto é muito assumido e, na verdade, não houve nenhum caso, desde as independências até hoje, de alteração de fronteiras que não tenha sido sob acordo. Caso da Eritreia com a Etiópia, caso do Sudão do Sul com o Sudão, por exemplo. E então, esta tentativa de tornar as fronteiras não importantes levou a que as elites académicas, empresariais, como eu te digo, políticas, pensassem que faz todo o sentido nós tentarmos as aberturas comerciais o mais possível e tentarmos estimular, digamos, que as pessoas possam passar de fronteiras para fronteiras e os bens também. Mas isto não industrializa, não é? Isto permite, digamos, uma passagem mais fácil do tráfego, das fronteiras, mas normalmente por não criou o que não existe. Exatamente. Portanto, aquilo que falta à África, aos países africanos, industrialização. É industrialização e desenvolvimento das infraestruturas, e não há volta a dar-lhe. Não é um retrato muito otimista dos próximos tempos em África. As industrializações não se fazem por acordo nem por tratado, não é? Demoram o seu tempo, mas a África tem aquilo que eventualmente poderá ser uma vantagem. Deve ser a parte do mundo com maior crescimento jovem, com bastante jovens, uma população que cresce. Isto pode favorecer a África de alguma maneira ou será um problema? Essa é uma questão também muito interessante, porque tenho uma resposta sim e não. Eu vou-te dar as duas dimensões desta resposta. Sim, no sentido do longo prazo. Ou seja, a África é o continente que tem a maior população jovem hoje, é o continente que mais cresce hoje, e que, contrariamente àquilo que se pensa, não vai ser o continente com mais população no final deste século, porque segundo os demógrafos e os estudos que são publicados pelas organizações especializadas, o continente que vai ter mais população vai continuar a ser a Ásia. A Índia vai bater isso, não é? A Ásia. Mas o crescimento africano vai ser o maior de todos, até um momento de inflexão, ou seja, segundo os demógrafos, por causa das rápidas taxas de urbanização, a taxa de fertilidade vai diminuir. E então, o cálculo deles é que, algures, nos últimos 20 anos deste século, vai haver uma inflexão do crescimento africano. A África vai atingir o maior número de habitantes e a partir daí vai começar, a sua população vai começar lá para a envelhecer. 2084. Mas para ser mais concreto, segundo estes estudos das Nações, estas expectativas a muito longo prazo normalmente falham todas, mas vamos dizer, antes do fim do século, muito provavelmente haverá esta inflexão. De qualquer maneira, isto significa que a longo prazo há toda aquela potencialidade de novos mercados, novos consumidores, e estamos a falar de milhões, centenas de milhões de pessoas que podem entrar se transformarem em classes médias. Portanto, isto é altamente, vamos dizer assim, potenciador no futuro de interesses. Agora, a curto prazo é um pesadelo.
E porquê é que é um pesadelo? Vou-te dar isso através de um exemplo muito concreto. A população moçambicana hoje deve andar à volta de 35 milhões de habitantes. Isto significa que no mercado, todos os anos, entram em idade de trabalhar cerca de 300 a 350 mil pessoas. O que vai dar uma taxa de desemprego jovem brutal, porque não estamos a falar de países industrializados. O que significa que, não havendo oportunidades de fazer negócios em termos modernos, exceto negócios de natureza mais informal, não havendo empregos, que não se podem criar 300 mil empregos, de forma alguma ninguém consegue. E agora, estou a falar de um dos 54 países, tu olhas para o resto da África e o mesmo fenómeno está a acontecer nos outros países. Então tu tens uma quantidade enorme de pessoas em idade de trabalhar e tens uma incapacidade por parte, digamos, das economias desses países de gerarem postos de trabalho ou oportunidades de negócios. Vai continuar a implicar imigração. Portanto, isto significa, as migrações existem, isso também é interessante aquilo que tu dizes, porque já agora gostava de aproveitar para destruir aqui uma narrativa, que é a narrativa de poder haver, por razões de natureza humanitária, de poderem haver migrações em massa para a Europa. Não podem. É impossível. Porquê é que eu sou tão perentório a dizer isto? Porque existe uma coisa chamada Saara, que tem 9 milhões e 300 mil quilómetros quadrados hoje. 9 milhões e 300 mil quadrados, 9 milhões e 300 mil quadrados é quase o tamanho de toda a Europa até aos Urais. Estamos a falar de uma área intransponível. Portanto, nós estamos a falar de uma área que seria desde a Península Ibérica até aos Urais, e as pessoas famintas teriam que ultrapassar toda esta área para chegar para lá dos Urais. É uma barreira, assim. É uma barreira física. É uma barreira intransponível. Isto é possível fazer em termos de dezenas de milhares de pessoas, como acontece agora, que chegam ao Mediterrâneo, parte delas morrem ao tentar a travessia, etc. Agora, migrações em massa, isto não é possível. Nem sequer com uma operação especial feita pelo Putin. Fernando, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos aqui a perceber se esta é uma nova partilha de África com a economia, mas definitivamente com novos atores que, para quem andar mais distraído, como eu, por exemplo, não dávamos aqui por eles. É uma África com velhas dimensões, mas também com novas dimensões, esta África subsaariana. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.